queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração. Mais uma vez aqui, Pastor Jefferson Santos. É uma alegria muito grande para o meu coração ter a oportunidade, o privilégio de juntos estarmos podendo compartilhar, meditar, ler e ler a palavra de Deus com vocês. Eu desejo que este dia seja um dia muito abençoado e que a tarde que está por vir seja uma tarde marcada pela fidelidade, pela bondade de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a vida da sua família e dos seus familiares. Que em tudo você e os seus sejam sempre muito abençoados pelo Senhor, tá bom? Seja bem-vindo para mais uma live e que o Espírito do Deus vivo, o Deus de toda graça, de toda glória, o Deus que tem todo o poder, Ele possa mais uma vez alcançar seu coração onde quer que você esteja, proporcionando ao seu coração aí um dia marcado pela sua provisão e pelos seus sinais. A todos aqueles que não têm deixado a gente caminhar só, que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe. Meu muito obrigado de coração. A todos aqueles que têm vivenciado esse tempo conosco e avançado a cada momento com a palavra de Deus, aprendendo e crescendo. Que Deus em Cristo Jesus recompense seu coração, favoreça seu coração, prospere seu coração, bendiga e exalte o nome do Senhor em todo o tempo, porque Ele é quem sustenta você e é quem sustenta a sua casa e a sua família. Então, muito obrigado, gente, pelo carinho comigo, pelo carinho com a minha família, pelo carinho com o nosso ministério. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando, principalmente aqueles que vão depois dessa live gravada assistirem, e eu sei que muitas vezes não podem participar neste momento, mas estão sendo sempre gente que nos alcança com suas orações e com a liberalidade do seu coração. Deus em Cristo Jesus abençoe fortemente a sua vida. Nós vamos ler a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis de Israel. Vamos já começar. Primeiro livro dos Reis de Israel. Deus abençoe aí. Um bom dia, irmã Fernanda. Um bom dia, irmã Wanda. Um bom dia, irmã Fabiana. Deus abençoe seu coração. E a todos que têm cooperado conosco, minha gratidão. Não são tantos como desejávamos ter junto conosco, cooperando, somando, estendendo as mãos, mas eu quero agradecer pela lealdade, carinho, amor, pelo acolhimento do coração daqueles que não têm nos deixado caminharmos sozinhos, tá bom? A gente como família, como ministério, como igreja, a gente só pode prosseguir e avançar naquilo que fazemos para o Senhor com o apoio e o carinho e o acolhimento de corações como o coração de muitos de vocês que têm nos ajudado a prosseguir. E eu desejo em Cristo Jesus que o Senhor te abençoe e use a sua palavra cada dia para te edificar, para te construir, para te renovar, para te levar para um caminho e para um novo nível sempre na comunhão com Ele, porque Ele sempre nos chama para mais, sempre nos chama, não é, para muito mais. E eu sei que o Senhor até aqui tem fortalecido toda a nossa história e toda a nossa estrutura. E Ele vai continuar a fazê-lo, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa vocação, Ele é o Senhor da nossa história. Mas vamos lá, vamos para o livro dos Reis, por favor. Primeiro livro dos Reis de Israel. E vamos com carinho observarmos aí alguns versículos entre o capítulo 10 e o capítulo 11 do primeiro livro dos Reis
de Israel. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 10 e vamos ler alguns versículos do capítulo 11, uma vez que os dois capítulos aí eles trazem consigo um registro um tanto extenso e eu, como quero, a cada dia que a gente está aqui, eu não quero me deter a pequenas porções dos capítulos, porque seria assim que a gente faria toda a exposição, né, do livro dos reis. Aqui, pegando as perícopes e estabelecendo aqui pequenas porções para fazer a exposição, ou algumas porções dos capítulos, uma vez que os capítulos são bem extensos também na sua narrativa, mas eu quero aqui ir fazendo o que a gente tem feito, observando um capítulo por dia, porque aí a gente vai adiantando todo o processo de contato e acabamos tendo, na verdade, uma visão um tanto panorâmica do livro dos reis e, ao mesmo tempo, também extraímos lição de cada capítulo, porque o que a gente tem feito é uma série de reflexões com base nesse livro dos reis. Então vamos lá. Capítulo número 10, a partir do verso 1 diz: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Verso 3. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe trouxe profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Capítulo de número 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos pertenceriam o coração, ou perverteriam o coração, para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então vamos observar aqui, no verso de número 4, mais alguns versículos. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Micom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não preservou em seguir ao Senhor, ou não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai, o fez.
Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Observe ainda aí o verso de número 9 em diante, e nós vamos ler o final do capítulo depois disso aqui. Então vamos lá, verso 9 em diante. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram, e acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que Salomão lhe ordenara. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Salomão, no caso, não fez. Verso 11. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, eu tirarei de ti este reino, eu darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Eu estou fazendo a leitura numa Bíblia aqui cujas letras são bem pequenas, né? E a gente aqui não está usando a iluminação comum, que geralmente eu uso aqui, mas por causa mais da versão, tá bom? A gente tem outras versões aqui próximas, mas é mais por conta dessa versão, que é a mais próxima que geralmente todo mundo, ou quase toda igreja usa. Então, observe aí o verso 41 e a gente encerra até o verso 43. Quanto aos mais atos de Salomão, a tudo quanto fez, e a sua sabedoria porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? Foi de 40 anos, vou repetir, eu não sei com que olhar você faz essa leitura. A gente diz olhar porque sempre que a gente vai ler a Bíblia, dificilmente a gente vai fazer uma leitura de um texto com os nossos olhos e com a nossa visão. A gente sempre, ou quase sempre, né, vai trazendo óculos que chegaram às nossas mãos. E quase sempre você vai pegar alguns textos da Bíblia e quando vai ler você vai perceber que o seu coração e a sua mente já vai para aquele texto com informações de mensagens que você ouviu, com leituras que você fez, com uma série de coisas que de alguma forma acabaram somando e cooperando, né, com a sua vida e com o seu coração. E para mim é um desafio sempre tentar ler o texto sem usar a princípio esses óculos, para depois, a partir daí, de algumas anotações, informações, chegar, não é, a outros textos, chegar a outras passagens bíblicas, chegar aí, principalmente, a alguns comentários que auxiliam na minha compreensão daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu li a partir da palavra. E isso principalmente se dá com os textos mais complexos, mais complicados, mais difíceis. É bom sempre você ler o texto por ler, familiarizar-se com o texto primeiro, fazer anotações de algumas coisas que você conseguiu destacar como palavras, como percepção ou como entendimento que você teve do texto, anota tudo e a partir daí você vai para o ambiente da pesquisa. E nesse ambiente da pesquisa você começa a ter uma proximidade com
a visão de comentaristas que leram o mesmo texto que vocês, saíram fazendo uma exposição a partir da visão e da comparação da visão dele que ele também fez com outros comentaristas. Por isso, no final dos livros, geralmente dos comentários, você vai ter lá uma série de livros e de materiais que cooperaram com a pesquisa daquele indivíduo. Porque ele foi buscar em outras fontes para poder chegar a um denominador comum ou mais próximo daquilo que ele conseguia entender. Aqueles que particularmente leem ou têm uma proximidade com o hebraico, de alguma forma vai pegar ali algumas coisas mais próximas. Aqueles que leem o grego vão pegar algumas coisas mais próximas ali e alguns textos que são mais próximos, né, dos originais e que auxiliam melhor ainda na compreensão. Mas independente de você ter um conhecimento do hebraico, do grego, enfim, outras coisas, ou não, se você lê a Bíblia, você já tem o professor dela junto de você ou com você, que é o Espírito Santo. Ele ensina, mas é bom que você busque Bíblias de estudo e comentários dessas Bíblias, porque você vai chegar muitas vezes a pontos que vão lhe deixar um tanto inquieto, um tanto pensativo. E tem textos realmente que você vai ficar olhando, alguns deles você vai passar um bom tempo, outros você vai pegar um comentário, você vai ler e dizer, era isso mesmo. Mas tem outros que você vai ler, vai pegar algum comentário, algumas coisas aí, e você vai lendo e vai olhar e dizer, ainda não chegou, mas vai dando tempo ao tempo e o tempo vai trazer essa informação para a sua vida. Então por que eu estou dizendo isso? Porque eu não sei com que olhar você lê esses 2 capítulos que nós lemos aqui do capítulo 10 de 1 Reis e o capítulo 11. Não tem nada de tão difícil ao ler. O que tem de difícil aqui entre esses capítulos é o que a gente vai compreender. Isso é o que tem de difícil aqui. É o que a gente vai conseguir compreender. Compreender de quê, pastor? Do texto, da passagem bíblica? Não, como eu disse, é muito simples. Mas a gente compreender a atitude de Salomão. O que leva alguém? Porque a linha é muito tênue. Mas o que leva alguém a sair do topo para o chão tão rápido? Porque em um capítulo, ou em alguns capítulos antes desse capítulo 11, o que a gente tem aqui nos assusta, nos espanta. Porque o Deus do céu, na sua fidelidade, na sua bondade, na sua grandeza, diz a Salomão, eu vou honrar a tua vida. E o leva a um posto elevadíssimo, porque não é só o fato dele ser rei, mas é o reconhecimento que como rei ele tem. E este reconhecimento que ele tem como rei deveria fazer de Salomão alguém que olhasse para trás e dissesse, meu Deus, eu já fui alguém desacreditado. Já quiseram tomar o meu lugar porque não criam que eu tinha a possibilidade e capacidade de estar onde estou. Mas o Senhor me tomou pelas mãos. O Senhor me segurou. O Senhor me sustentou. O Senhor me amparou. O Senhor se revelou para mim. O Senhor se mostrou na minha vida. O Senhor abriu as portas dos céus sobre mim. O Senhor abriu as portas dos céus sobre a minha vida. E se foi o Senhor que me trouxe até aqui, todo o cuidado que eu tenho que ter é de me manter no Senhor. Mas Ele não.
Ele não. Ele é aquele ou aquela pessoa a quem Deus deu a alegria e o privilégio de sair dessa fase de desacreditado para alguém extremamente reconhecido. E ele não conseguiu se manter em Deus a partir daí. Eu não sei até onde a fragilidade da natureza carnal nossa e da de Salomão, no caso, o leva ou coopera para que ele tenha essa queda. Porque eu sei que quando eu falo dessa fragilidade carnal, eu estou falando com relação à sexualidade. Porque o texto já deixa claro que ele se envolveu aqui com muitas mulheres. Mas eu sei que isso também tem um peso. Ele é vítima, eu vou colocar com outras palavras, para você entender melhor, da sua própria fraqueza. Uma segunda coisa que eu consigo me perguntar ao ler esses 2 capítulos é até onde o orgulho, até onde o ego, até onde eu vou colocar dessa forma, a soberba humana, ela consegue trair Salomão aqui. Porque sendo ele um homem que tem tanta sabedoria, ele acaba, eu diria, sendo traído pela própria sabedoria que tem. Porque se o é sabedoria, essa sabedoria o levaria a estar naquele que o levantou. Mas essa sabedoria o tira. Porque na proporção que ele sobe com essa sabedoria, Salomão também se perde com essa sabedoria. E isso é algo que requer a nossa atenção. Porque a gente, muitas vezes, pode se manter em profundo temor no que não tem e na nossa falta. Em outras palavras, na nossa profunda ignorância. E às vezes a gente pode se tornar aí, eu não tenho como colocar de outra forma, ainda que a expressão é grosseira, mas a gente pode se colocar como um concorrente de Deus. E isso trazer para a gente danos muito grandes espiritualmente. Então tem gente que é salvo pela ignorância que tem. E tem outros que serão profundamente perdidos pela sabedoria que alcançou. E a questão aqui não é o tanto que Deus deu. É como se administrou o que Deus deu e como se protegeu o coração a partir do que Deus deu. Uma terceira coisa importante que eu quero destacar aqui, evidenciar, é que quando eu estou olhando para esses 2 capítulos aqui, o capítulo 10 e 11 de 1 Reis, eu percebo que Salomão, ele sai da posição de quem recebe algo de Deus que atrai pessoas, para se permitir no seu coração ser atraído por pessoas. Porque no capítulo de número 10, a Bíblia diz no verso 1 que a gente leu: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, ela veio. Então o que ele tem atrai. No capítulo de número 11, a Bíblia diz assim: ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Aí o texto vai dar uma lista: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, mulheres das nações de que havia dito o Senhor aos filhos de Israel: não caseis com elas. Porque elas vão perverter o seu coração.
Então aqui é algo que a gente precisa levar em consideração. Porque quando ele sai dessa posição de alguém que Deus levantou e cuja fama do nome de Deus no seu nome atrai, ele agora entra em um outro caminho, uma outra história, em uma outra época, em um outro tempo, uma outra fase. Que é a fase de declínio, e a fase de declínio o coloca em uma situação onde o coração dele é atraído. E aí é aquela coisa tão simples que a gente fala e ouve gente falar. Ou você influencia, ou você é influenciado. E Deus sabia. No dia que você cair nas mãos, com toda a sabedoria que tem, Saul, e Ele mesmo vai registrar no livro de Provérbios, se não me falha a memória, no livro de Provérbios, no capítulo 9, sobre o risco que é se permitir ser fisgado. E o texto não diz nem pelo corpo, mas pelo perfume daquela que o Senhor classifica como a estranha, a estrangeira, a mulher estranha, a mulher estrangeira. E a estrangeira aqui não tem a ver apenas com o fato de ser moabita, enfim, porque tem gente como Ruth que aparece para ser uma bênção na história. Entende? Tem gente como Raabe, que é citada na genealogia. A questão aqui é que Deus sabia que no momento que ele envolvesse, ele teria uma sede sendo despertada que iria além das relações, porque você percebe aqui que Salomão vai ter o envolvimento físico com essas pessoas e vai ter relações íntimas com elas. E são mulheres de várias nações. Só que você percebe que o que elas despertam nele não é o prazer, não é o desejo, não é a vontade de estar. O que elas despertam nele aqui é algo muito maior do que isso. Muito maior. E isso é algo terrível. Porque elas despertam nele um desejo de aproximar-se daquilo que elas adoram. Então imagine elas com o altar delas oferecendo incenso aos deuses que elas acreditam. E de repente Deus olhando para Salomão e vendo Salomão lá envolvido naquilo. É claro que o ambiente provavelmente estava preparado, porque elas devem, no mínimo ali, estarem usando algum tipo de roupa atrativa, porque o rei está olhando, o rei está gostando, o rei está se envolvendo, devem ter dançado, devem ter feito uma série de coisas ali que de alguma forma fizeram com que Salomão olhasse e dissesse, bom, eu vou entrar na dança. Estou na chuva, é para me molhar, e entrou na dança. Só que na dança que ele entra para viver perdas que Deus não havia projetado para que ele viesse a perder. Ainda que eu sei que Deus, quando falou anteriormente, Deus já conhecia toda a realidade, já conhecia toda a situação, e ele sabia muito bem aonde essa situação ia parar. Deus sabia onde Salomão ia terminar? Claro que sabia. Agora ele vai dando o alerta e vai dando a chance de Salomão não se arrebentar no caminho e nem ser destruído na caminhada. E se ele atenta para isso, ele sobrevive. Como ele não atentou, ele deixou ouvir os cânticos das pessoas que adoravam outros deuses e outras coisas mais que vão envolvendo ele. E aqui eu não estou falando da musicalidade, nada disso, estou falando aqui de outra coisa. Tá? Aqui tem a ver com Salomão, ele vai ouvindo, ele vai se envolvendo, as mulheres vão criando todo um ambiente que ele se sente totalmente envolvido e, por que não dizer, totalmente refém daquilo.
E o problema aqui, pastor, é as mulheres? Não, porque Deus as fez uma bênção e as fez lindas, como presentes extraordinários de Deus para compor toda a companhia e história da vida de alguém prudente, coerente, amável e amoroso. As mulheres são uma bênção. A questão aqui é o comprometimento do coração dessas outras mulheres. É para onde o coração delas estava inclinado, é isso que pesa. E por que elas estão vindo para o território? Por que elas estão vindo para o ambiente? Elas estão vindo por convite de quem não deveria convidá-las para ter esse acesso ao seu coração. Então Salomão comete um erro muito grande, primeiro de desconsiderar o que Deus disse, segundo de deixar de levar em consideração o fato de que ele, por mais sábio que fosse, ele era humano. E a sua fragilidade humana iria pegá-lo em algum momento. E para ele, que vem de uma fonte familiar marcada por aquilo que Davi havia vivido com Betseba e vem de uma fonte cuja natureza, história e vida do pai envolve-se com muitas mulheres, ele também, querendo ou não, crescendo nesse ambiente, ele vai sofrer a influência disso. É por isso que muita gente, ao comentar, quando fala de Davi como grande líder, mas dificilmente você percebe alguém falando de Davi como um grande homem dentro de casa, como um grande pai. Às vezes pode ter alguém que prega, mas muito difícil você ouvir alguém pregar, porque se fala aí de alguém que, eu não diria que fracassou totalmente, mas de alguém que cometeu erros violentos, porque ocupou sua mente e seu coração muito com o externo, enquanto internamente os processos eram muito grandes. E é claro, ele está ligado a toda uma cultura da época, né? Mas ele trouxe muitos danos para ele, ao ponto do próprio filho querer matá-lo. Você imagina a que ponto chegou isso? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. É por isso que a gente precisa ser um agente da graça de Deus no ambiente do nosso lar e ser um instrumento de Deus para cooperar com a nossa família, ainda que eles tenham muitos erros, muitas falhas, às vezes tenham atitudes às vezes precipitadas, às vezes carreguem muitos conflitos, mas você tem que ser alguém que coopere com isso para que essas pessoas possam, né, viver aquilo que o Senhor tem para elas como família, e você junto com elas possa dizer: eu consegui no mínimo cumprir dentro do possível e das possibilidades o que Deus me deu para cumprir. É uma tarefa difícil, é árdua, é pesada a construção. Mas Salomão, ele vai crescer como fruto deste ambiente. E aí tem um ponto, porque você vai dizer: ah, pastor, então o senhor está justificando, está tudo certo. O senhor acabou de justificar a miséria que Salomão praticou. Não estou justificando, estou dizendo que esse é um ponto onde ele sofre uma influência, está crescendo. Imagina, ele cresce, de repente tem um pai aqui dentro da casa que dá um beijo numa e abraça outra e deita com outra, e são várias mulheres. Então ele sofre o impacto disso. Ele sofre o impacto disso. Agora, ele sofre. E isso vai trazendo para ele uma informação de que aquilo é muito comum e normal e que aquilo não vai lhe trazer danos. E olha que interessante, que os olhos de Deus já estavam aonde ele ia terminar, porque o Senhor disse: vão perverter seu coração, Salomão. E ele: não vai nada, Deus, o Senhor me deu sabedoria. Aí vai, todo animado, né?
Aí tem uma que é fatal, dá uma olhada para ele, diz para ele, eu vou fazer uma dança do vento para esse cara. E deixa ele maluco. Então ele fica fixado naquilo, focado naquilo. É por isso que o texto do capítulo 11 diz para a gente que ele não cessa. Agora, quem é que está? Ele não cessa, ou seja, não para. Porque o verso 1 do capítulo 11 já diz para a gente que Salomão tomou, além da filha de Faraó, aí vem uma série. E aí a gente está falando de 300 princesas, ou de um número de 700 princesas, de 300 concubinas. A gente está falando de 1000 mulheres aqui. Então ele não cessa, ele se permite envolver por aqui. E aí eu estou falando isso porque é um desafio para o seu coração se proteger em um tempo onde tudo coopera para o seu declínio. Agora, aqui que eu quero que você observe algumas coisas e tem lições que vão sendo extraídas daqui que são importantíssimas para a nossa vida espiritual. Porque e por isso que eu estou indo bem devagar aqui, né? Todo dia, porque a gente está meditando. Mas quando você olha para esse capítulo de número 11, quando você olha para esse capítulo de número 11, você vai antes de você viajar dentro desse capítulo 11, você precisa fazer uma pergunta: quem é que está sofrendo essa queda? E a resposta é óbvia, Salomão. Mas quem é esse Salomão? Aí você diz, filho de Davi. Aí ele é filho do adorador. Quem é esse Salomão? Aí você coloca, escolhido de Deus. Quem é esse Salomão? Aquele que Deus apareceu e o texto faz questão de dizer 2 vezes para ele. Aquele que é alvo da aparição de Deus por 2 vezes, o que não é comum a todo mundo. No Antigo Testamento, nem no Novo. Não é comum. Agora, até aqui você diria, pastor, mas isso tem a ver com a espiritualidade, a gente enfraquece, a gente desanima, a gente às vezes se sente abatido, a gente se sente cansado, e se sente mesmo. Tem horas que você vai sentir um caco, tem horas que você vai se sentir seco, tem horas que você vai se sentir vazio. Isso faz parte da nossa caminhada humana. Agora, isso não significa que a gente não precisa gritar para Deus todo dia que a gente tem sede dele, que a gente tem fome dele, que a gente quer estar perto dele, que a gente precisa se aproximar dele, que a gente precisa da graça dele, que a gente precisa da misericórdia dele. A gente precisa falar isso aí. Só que a gente só deixa para querer falar quando a gente já desceu as escadas que nos levam até o fundo do poço. Agora eu estou falando aqui a princípio daquilo que é subjetivo, daquilo que é interior, daquilo que está dentro. Estou falando com espiritualidade. Mas olha o que o texto diz no capítulo de número 9, por favor. Olhe para o capítulo de número 9, gente, por gentileza. Ou melhor, perdão, olhe para o capítulo de número 10, gente, por favor. Capítulo de número 10. Olha quem é o Salomão. Aí você diz, poxa, espiritualmente a gente enfraquece e tal. Aí, aquilo que particularmente faria algumas pessoas estarem estáveis espiritualmente diante de Deus, para Salomão isso traz um dano muito grande. É aqui que me deixa em conflito, porque alguém dizer para mim, pastor, eu chutei o pau da barraca porque eu estava revoltado, eu estava chateado, eu estava com raiva, eu estava com ódio, eu estava nervoso, eu estava com, sabe? E eu fiz isso justamente por causa da pressão, pastor. Era isso, era dívida de um lado, aperto do outro, sufoco do outro, e situações que vieram apertando a minha vida.
Então eu cansei disso. E disse a Deus, chega disso. Então chutei o pau da barraca e desisti, desanimei, porque... Mas eu estou falando de alguém que está com a mesa farta. Olha que coisa interessante. O cara está com o armário muito cheio. As compras dele, vamos pensar, elas incluíam de tudo aquilo que qualquer pessoa gosta. E ele não compraria para um mês, nem para 15 dias. Ele compraria para 2 anos, para 3 anos, para 4 anos, para 5 anos. Ele compraria para 4, 5, 6 anos. Como é, poxa? Eu estou falando que Salomão tinha possibilidade de fazer isso. Ele ia no maior dos mercados e diria, compra aí em tonelada. Poderia. Ele tem gente que traz até ele tem gente... Ele tem tudo. Então, primeiro, você tem alguém que tinha tudo para ser um homem cheio espiritualmente. Deus apareceu para ele 2 vezes. Segundo, você tinha tudo. Ele tinha tudo, melhor dizendo. Para a partir daqui, revelar-se como uma pessoa profundamente grata e a gratidão dele lhe segurar em Deus. Porque quem tem um coração agradecido, no mínimo vai dizer, Deus, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero estar contigo. Olha, eu sou tentado todo dia, Senhor. Há investidas muito fortes em coisas que me atraem. Todo dia tem coisas diante dos meus olhos, Senhor, querendo me tirar do relacionamento contigo. Me ajuda, Senhor. Mas não. Ele entende que precisa sair abrindo brechas, e daqui a pouco ele está totalmente dominado e invadido por aquilo. Totalmente dominado e invadido por aquilo. Então o cara que tinha tudo para espiritualmente estar bem, não está. Ele tinha tudo financeiramente para se manter bem, também espiritualmente. Porque quando você tem dificuldades na área financeira e em questões, isso mexe com a sua estrutura, isso mexe com você, isso abala você. Você pode não ter muito, mas se você está conseguindo pagar suas contas, resolver suas coisas em paz, você fica em paz. Mas quando você não tem isso dificulta muito a sua existência, dificulta muito a sua caminhada, pesa. Mas olha, o Salomão que está aqui é o Salomão que recebe em grande quantidade presentes de pessoas, inclusive da rainha de Sabá que vem até ele. Porque a rainha de Sabá chega aqui e encontra alguém que tem experiências espirituais com Deus. Deus falou com o cara. A rainha de Sabá chega, falando Deus vivo falou com ele. A rainha de Sabá chega e encontra. E ela não é qualquer uma, ela é uma preta extremamente inteligente, a rainha de Sabá. Ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente. A Bíblia não diz aí que ela trouxe umas perguntinhas para Salomão bobas. Não. Eu acho que não é perguntas bobas. Dependendo do nível de informação que a pessoa tenha recebido ou tenha. Mas ela traz perguntas de um nível elevadíssimo. E a Bíblia diz que ela obtém respostas. Ela vem, sabe, como uma das que são da prateleira de cima, chegando, dizendo, olha, Salomão, é o seguinte, eu tenho umas coisas aí para falar com você, porque me disseram que você é muito sábio e tudo mais, e eu quero ver. Tá? Estou falando da rainha de Sabá. E traz perguntas que o próprio texto faz questão de dizer que eram difíceis. Perguntas difíceis.
difíceis? E ele responde a tudo. Então ele encontra alguém que teve experiência com Deus. Segundo, para adiantarmos, ela é alguém que encontra um homem extremamente próspero do ponto de vista da paz que tem no seu reino, do ponto de vista da estabilidade que ele tem financeira, enfim, outras coisas mais. Ela encontra alguém extremamente equilibrado e que vive bem. Aí ela vem. Segundo o texto, ela não traz só perguntas. Porque ela chega, observa tudo, a mesa, os servos, tudo. E ela olha e diz, cara, eu estou encontrando alguém muito estabilizado em todas as áreas. Muito estabilizado. E ela diz, não vou deixar de abençoar, não vou deixar de prestar aqui minha consideração, meu respeito. E segundo o texto ela trouxe. No verso de número 2 diz, chegou a Jerusalém com muito grande comitiva. Aí diz o texto, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro, pedras preciosas. E compareceu perante ele e lhes expôs tudo quanto trazia em sua mente. Mas não era só na mente, ela trouxe nas mãos, está aqui, presente. E deu de muito a ele. E Salomão olhou e ficou assim impactado. Salomão olhou e ficou maravilhado. Ficou maravilhado. Mas a quem ele está dando? Porque a princípio eu disse, espiritualmente é alguém que tenha tudo para estar bem, mas também a sua vida material. Verso 14 em diante. A Bíblia fala aí das riquezas de Salomão. O peso de ouro que se trazia a Salomão, cada ano era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos vendedores e do tráfico dos negociantes e de todos os reis da Arábia e os governadores da terra. Verso 16. Fez o rei Salomão 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro, mandou pesar para cada pavês. Verso 17. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro mandou pesar para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, o espaldar do trono ao alto era redondo, de ambos os lados tinha braços junto ao assento, e 2 leões junto aos braços. Também 12 leões estavam ali, sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos. Todas as taças de que se servia o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro. Todas as casas do bosque do Líbano, não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a elas estimação nenhuma, ou seja, não tinha valor nenhuma prata. Então tudo era de ouro, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, o rei tinha, e observe essa expressão, o rei possuía no mar uma frota de Tarsis, com as naus de Irão, e diz, de 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros e 12.000 cavalarianos, que distribuiu as cidades para os carros e junto ao rei em Jerusalém.
Eis o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras e cedros em abundância como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Bom, tá pouco ou você acha que a narrativa deveria ir um pouquinho mais longe? Então, espiritualmente, alguém que tinha tudo para agradecer a Deus. Financeiramente, tinha tudo para agradecer a Deus. E aí, a gente chega aqui em um ponto, que é o ponto que eu citei anteriormente. Intelectualmente. Ele recebe uma rainha que não é qualquer mulher, no sentido de o conhecimento que ela tem é um conhecimento profundíssimo e chega junto dele para arrebentar. E traz perguntas difíceis e Deus olha para ele e diz, vai lá, meu filho, mostra aí o que eu te dei para ela. E, bom, ele solta respostas para todo lado, ela para e diz, o que eu ouvi não é nem metade do que eu agora vejo. O que é que esse homem tinha que fazer? Se manter em Deus, estar em Deus, ficar em Deus. O que é que esse homem faz? Então, quando a gente olha para o capítulo 11, a pergunta que a gente tem que fazer é, quem é esse Salomão? Que está aqui vivendo essa experiência. É alguém que tinha tudo o que um ser humano precisava, porque Deus lhe deu nome, fama, reconhecimento, recurso, espiritualidade elevada. Deus deu sabedoria, deu tudo. Só que o tudo que ele tem não é o suficiente para mantê-lo dentro dos limites de Deus, em primeiro lugar, e nem tampouco para mantê-lo focado naquilo que ele começou fazendo, porque o foco dele começou na sua casa e no santuário de Deus. Mas ele se perde nesse trajeto. Terceiro, este alguém, com tudo que tem, não consegue olhar para cima e dizer, Deus, chegue antes que eu me perda. Porque para Deus é a sinceridade do coração incrível, incrível. Deus disse a ele, eu vou te honrar pela tua sinceridade. Ele podia gritar, Deus, tem uma série de propostas aqui chegando, querendo tirar o meu coração de ti, me ajude. Mas não. Esse Salomão é alguém que com tudo que tem, ele se deixa ir até o fundo do poço, para depois tentar olhar para cima. É por isso que quando você lê Eclesiastes, Eclesiastes surge do final de história, de carreira de alguém que viveu tudo isso aqui. E aí ele vai dizer, vaidade, vaidade. E vai escrever aquilo que alguém chama de um livro mais mal-humorado da Bíblia. Porque não é um livro onde você é estimulado a olhar para a vida com os olhos que você olha a partir da influência capitalista ou de qualquer outra ideologia ou ordem. Ele manda e convida você a olhar para a vida a partir de um temor, entendendo que se começa e se termina com base nesse temor a Deus que deixa claro que é a única coisa que te leva a descobrir o que em verdade é permanente e para sempre na caminhada e na vida de alguém que se relaciona com o Senhor. Então a gente olha para esse Salomão e está vendo o declínio. A gente está vendo alguém que sai da posição de alguém que influencia para alguém que é influenciado. E quando isso acontece, o que é que Salomão começa a viver? E aqui eu estou falando esta manhã sobre os riscos
de permitirmos o nosso coração se inclinar a qualquer coisa que não está alinhada com a vontade de Deus. A Bíblia diz que do nosso coração procede as saídas da vida. De modo que tem coisas que o coração vai querer e desejar que vão matar a vida que dele procede. Salomão vive isso. E aqui é onde Deus olha para a gente e diz, aprenda com os erros dele. Porque o seu coração e o meu precisam voltar-se diariamente, constantemente para o Senhor. A gente precisa muitas vezes de uma ação muito forte do Espírito de Deus no nosso interior para que a gente se mantenha sincero, íntegro todos os dias, andando conforme seu plano e a sua vontade, porque senão a gente se perde e vai se perder de vez. E a gente não nasceu para nos perdermos no caminho, nem nos perdermos na trajetória, nem nos perdermos na caminhada, nem nos perdermos naquilo que o Senhor estabeleceu para a nossa existência, para a nossa vida. Então, ouça o que Deus está lhe orientando e instruindo. E veja que aquilo que Ele está lhe orientando e instruindo é algo que vai dar base para muita coisa que Deus tem a fazer no seu caminho e na sua caminhada. Eu quero só destacar os pontos aqui. O que Salomão perde quando ele se permite? E aqui a gente precisa observar só um ponto, observar um ponto importante para a gente atentar para aquilo que ele pede e que a gente não deve perder, e para a gente não perder, na verdade a gente precisa estar em Deus. Então olhe para o verso de número 4 do capítulo 11, a Bíblia diz, sendo já velho, a gente precisa se preocupar com o que o tempo vai fazendo com a gente. Porque o tempo às vezes vai nos tirando desse lugar de comunhão, de relacionamento e de intimidade com Deus. E quando eu digo tempo, porque aqui não tem a ver só com a idade, mas o próprio tempo que a gente vive, que vai apresentando uma série de distrações e vai tirando a gente do foco. No caso aqui o texto fala da idade dele, já era velho. Ou seja, era alguém que a idade estava avançada e estava vivendo esse declínio amargurante a sua própria existência e a sua própria alma. Verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. E olha que interessante, ele deu a elas a oportunidade de influenciarem ao ponto de decidirem por ele. E de decidirem nele, porque tem essa questão de decidir por e decidir nele. A influência é tão forte que ele se vê nelas e elas se vê neles e ele de alguma forma acaba respondendo conforme aquilo que agrada ao coração dela. É muito bom levar isso em consideração, porque você vai lidar muitas vezes a partir com pessoas e com situações na sua caminhada espiritual, a partir muitas vezes das suas emoções, e você precisa ter muita cautela para não se prejudicar, porque às vezes você ama e por amar faz loucuras, você às vezes, enfim, tem uma série de coisas que você sabe muito bem, que às vezes você é levado como homem ou como mulher a fazer por causa desse envolvimento. Porque agora já não é aquela coisa de pessoas que conseguem te influenciar e você decide a partir do entendimento e da influência delas, mas elas já estão tão enraizadas e tão presentes em você que a opinião de Deus já não conta mais. Então a gente tem que ter cuidado, porque o tempo vai nos levando a estarmos tão frágeis e sensíveis. É por isso que a gente muitas vezes lida com pessoas que não preparam a sua mente, porque elas precisam aprender a preparar a sua mente para o tempo que vai passando, para a velhice, para
A fase, né, que a gente diz é a fase dos idosos, ou da terceira idade, ou da melhor idade, como alguém diz. Porque é uma fase que traz as experiências, mas ao mesmo tempo que traz as experiências, pode colocar você tão frágil emocionalmente. Porque você precisa de um abraço, porque precisa de carinho, porque precisa de atenção, porque precisa disso. Você vai buscar isso onde for e vai ficar buscando, e aí vai fazer toda e qualquer forma para trazer isso na sua direção. Quando, na verdade, tudo que você deveria canalizar, a princípio, tinha que ser para Deus, porque Deus tem que ser sua prioridade do início ao fim da sua vida. E como não é do início, geralmente, do ponto que Ele te acha, para ser alguém que anda com Ele, em fidelidade, até o fim da sua existência. Então a gente precisa ter cuidado, porque o tempo pode trair o nosso próprio coração. E o tempo pode nos colocar em uma situação, muitas vezes, de tanta fragilidade que a gente vai dizendo: está aqui a chave dos meus segredos, do meu coração, disso, daquilo, vai se deixando influenciar, mas não só influenciar, mas vai deixando ser alvo da decisão que tomamos com base naquilo que outros determinam e mais ainda. A gente vai chegando ao ponto, muitas vezes, das pessoas elas estarem tão presentes na gente por causa daquilo que elas exerceram como influência na nossa vida, que a gente desconsidera o que Deus diz apenas para poder agradá-los. A gente precisa levar isso em consideração, porque senão a gente se perde. Senão a gente se perde. Agora, tem outra coisa que eu quero que você leve em consideração aqui. No texto, diz claramente: Salomão seguiu a Astarote, aí vai, onde lemos, né? A Milcom, verso de número 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Você percebe que ele comete um erro terrível. E que erro é esse, pastor? Ele deixa as boas referências. Ainda que Davi teve muitos erros, como eu disse anteriormente, mas era alguém com quem Deus estabeleceu uma aliança para ser influenciado pelas mulheres cujos deuses que são adorados são os moabitas, os sidônios, enfim. Ele permite o coração dele não só ser vítima do tempo, mas ele permite o seu coração deixar que outro tipo de referência ocupe o lugar. E escute, se você tem Jesus como base, modelo é ele. Sempre que você permitir qualquer outra referência tomar conta do lugar, você vai perceber que você vai declinar. Jesus disse aos discípulos dele: fui eu quem dei o maior exemplo. É por isso que o próprio Jesus deixa claro: olha, aqui está quem é maior que Salomão. Ele o faz para que você entenda que do maior ao menor nesse mundo, ninguém se compara no exemplo a Jesus. Por isso o escritor aos Hebreus diz que nós devemos nos mover todos os dias olhando para o autor e consumador da nossa fé. Para quem você tem olhado? Onde estão os seus olhos? Você precisa ter como foco principal e como exemplo principal Jesus. Você pode, às vezes, se espelhar em alguém que busca a Deus com sinceridade, mas o foco, sua referência é Jesus. É o Senhor. O que o Senhor diz, o que o Senhor fala. Ele é o filho de Davi. É ele que tem que ser a nossa, a minha, a sua, a nossa referência. Então, tendo Jesus como referência, você não vai permitir que seu coração se incline. Você vai ser tentado, é claro, você está nessa sua natureza carnal.
Todo dia você vai perceber um perfume diferente querendo te atrair. Todo dia você vai ver uma coisa querendo te chamar a atenção, querendo te agarrar e te segurar e te prender, e você vai se sentir atraída por isso e atraído por isso. A questão é até onde isso vai te influenciar. Porque se você tem referência, você olha e diz, eu sei a quem sigo. Sei a quem estou seguindo. Siga Jesus. Siga somente a Ele. E aprenda dele. E viva a partir do que Ele ensinou e orientou. Porque Ele é o modelo. Jesus é o único modelo. Terceiro e último lugar. É bom levar em consideração. Estou falando desses pontos que levam, né, aos erros. Mas olha, a Bíblia diz, no verso 8, no verso de número 7, melhor dizendo, nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos. Olha, ele ergueu um santuário a Quemos. Está falando aqui de outros deuses adorados por outros povos. O Salomão que construiu um santuário a Deus, veja que coisa tremenda. Ele constrói um santuário a outro Deus. Aí você olha e diz, meu pastor, que coisa horrorosa. É isso mesmo que eu estou lendo. Que coisa terrível, pastor. É isso mesmo que a gente leu. E o que é isso? Coração, gente. Quando se divide entre Deus e outras coisas. Quando o Senhor deixa de ser o centro, outras coisas começam a ocupar lugar na nossa construção. E a gente precisa aprender, a partir do erro de Salomão, que Deus nos chama para construir com Ele e para Ele. Agora você vai ser convidado todo dia a construir para outros. A Bíblia diz que ele construiu um santuário para outrem que não era Deus. Então ele constrói o de Deus. E ao mesmo tempo que chega lá em cima, agora está construindo outro. E Deus olhando, entristecido. Porque diz, não foi para isso que eu te levantei. O que é que eu estou dizendo com isso? Cuide para não ser traído pelo seu próprio coração. E a forma de você fazer isso é permitindo que a palavra de Deus esteja presente toda manhã e todo dia na sua vida. Deixando o Espírito Santo falar, ministrar, encher você. Adorando ao único Deus verdadeiro, ao Senhor da glória. E adorando ao Senhor você vai permitir, porque senão você vai de alguma forma deixar que outras coisas comecem a ser construídas a partir do seu coração. Então olhe para o capítulo de número 11 ainda, o verso de número 9 diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Pesado. E acerca disso lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Olha os erros dele. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor não a você, Salomão, mas a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. O que Salomão está perdendo? Ele está perdendo aqui o prestígio que ele tem com Deus. O que Salomão está perdendo? Ele está perdendo aqui o controle do território, do terreno e das coisas que Deus lhe confiara. Em terceiro lugar, o que Salomão está perdendo? A bênção de carregar o favor de Deus consigo até o fim, para que esse favor seja a favor na vida do filho, do neto, enfim.
Quando você lê o livro dos reis e percebe que os reis vão fazer coisas mais diante de Deus, é porque aqui começou tudo. Todo declínio, toda miséria, toda desgraça. A gente pensa quando fala de Elias, por exemplo, lá de Acabe, não sei o quê. Tudo começou a partir daqui. Tudo começou a partir de um coração que não foi domado. De um coração que se permitiu, ser influenciado, ser atraído. E na busca, porque tinha sabedoria, e na busca da sabedoria, acabou se perdendo com a própria sabedoria que teve. Deus disse, eu vou permitir que o reino se divida, e se dividiu. Deus disse, olha, por amor a Davi eu vou deixar apenas aqui, a sua tribo e mais uma. As 10 vão ficar lá no Reino Norte, que tem por capital Samaria, Israel. Eles vão ficar lá. Então Deus disse, por causa dos seus erros, você está perdendo o prestígio, você está impedindo que a minha mão continue sendo a mão estendida sobre a vida dos seus filhos. Porque eu vou permitir ele reinar, mas vai se perder também. E todo mundo que vier depois daí, boa parte vai se perder também. Por causa do que você fez. Vai deixar de ser favor para os demais. É por isso que o Senhor lá na frente chega um momento que ele diz assim, dessa linhagem de Salomão, eu não vou tirar mais um que se assente no trono do seu pai Davi. E boa parte deles são citados na árvore genealógica apresentada por Mateus no capítulo 1. Leia depois. E quando lê, depois, quando chegar lá no nome de Jeconias, vá para o livro de Jeremias, capítulo de número 22, se não me falha a memória. E veja o que Deus disse lá naquele capítulo 22. Leia tudo. Tudo por causa do erro de Salomão. Você quer lidar na sua caminhada com Deus, vivendo as coisas boas que Deus tem para você? Porque Deus olha para mim, olha para você e Deus se preocupa como a gente vai terminar. Os versículos que eu li, do verso 41 a 43, apontam o fim de Salomão, o término de seus dias. E esse término dos dias de Salomão são marcados por essa influência que ele sofreu e por não domar o coração. E isso lhe trouxe grandes danos, entre eles a perda do prestígio, a perda do favor sobre o seu filho. Isso trouxe para ele perdas terríveis. É aqui que Deus para com a gente e diz, olhe para os erros dele e siga a Jesus. Porque você olhando para os erros dele, você entende que Deus quer você junto dele, com o coração dele e firmado nele. Você já pensou como é que você vai terminar os seus dias? Deus quer que você termine lembrado como um homem e uma mulher de Deus, que não teve na sua história marcas. E quando eu digo marcas aqui, essas marcas aqui, que permitiram o coração se inclinar a qualquer outra coisa, menos a Deus, ou que permitiram o coração se dividir entre o santuário de Deus e o santuário de Quênios. Deus está olhando para você e dizendo, abandone qualquer outra coisa que queira tirar seu coração de perto dele. E fique nele de manhã, fique nele de tarde, fique no Senhor de noite. E Deus confirmará os teus passos. Porque o Senhor disse, eu quero confirmar o teu trono.
Mas Salomão não atentou para isso. Deus quer te fazer alguém abençoado, e Ele quer te conduzir para dias em que Ele te leve, sim, a viver o melhor tempo da sua história com Ele. Para isso, é bom você atentar que o que Deus estabeleceu como plano, que Deus estabeleceu como projeto, que Deus estabeleceu como desígnio, passe neste momento por uma decisão do seu coração. Quem são as pessoas? Quem são as suas influências? Quem está conseguindo te tirar do fogo? Quais são as circunstâncias que estão te tirando dessa comunhão? O que é que tem acontecido que muitas vezes tem abalado a sua vida espiritual? O tempo tem sido um instrumento de destruição para a sua vida, no sentido da sua fé? Ou ele tem cooperado para que você amadureça e saiba cada vez mais que o Senhor é Deus na sua vida? Deus está lhe chamando para viver um tempo produtivo. Deus está lhe chamando para viver um tempo sem divisões, sem cortes, sem perdas grandiosas. Mas para isso seu coração precisa estar aliançado, firmado e ligado totalmente nele. Se for assim, Ele vai honrar o nome dele na sua vida. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos a mantermos os olhos somente em Jesus. E ajuda-nos a vivermos aquilo que o Senhor Jesus estabeleceu para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa história. Cuida de cada um dos meus irmãos e irmãs que tem, Senhor, batalhado a cada dia, como diz a Tua palavra no Novo Testamento, batalhado na fé. Ajuda os Teus filhos nessa batalha diária de fé, que eles possam combater o bom combate e quando acabarem a carreira, possam dizer: eu guardei no meu coração o que o Senhor me ensinou. Perdoa os nossos pecados e erros e ajuda-nos sempre a colocarmos os nossos pés na linha de direção do Teu plano, na linha de direção do Teu propósito, na linha de direção da Tua vontade. Fica conosco, Senhor. Esteja em nós e cuida de nós, porque nosso coração precisa, cada dia, da Tua bondade derramada sobre as nossas vidas. Tu és o Senhor e em Ti nós estamos firmados. Tu és o Senhor e é de Ti que nós carecemos e precisamos. Fica como centro das nossas vidas e não nos deixa olhar para outro, a não ser para o Senhor. Que possamos ter o nosso coração aprendendo com os erros de Salomão, entendendo a cada dia que o Senhor nos quer e não abre mão da gente. E que se Te deixarmos, Senhor, se Te abandonarmos, nós não teremos da Tua parte a cobertura necessária para avançarmos e prosseguirmos vivendo aquilo que o Senhor tem para o nosso coração. Por isso, livra-nos da força do pecado, livra-nos da força de qualquer outra coisa que queira ocupar lugar no nosso coração, nos fazendo idolatrar isso. Livra-nos de tudo aquilo que nos quebra e nos parte existencialmente, espiritualmente e nos leva a sermos gratos todos os dias, porque um coração grato, ele não tem tempo, Senhor, para se perder de Ti. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Por isso, nos ajuda, Senhor, a caminharmos mais e avançarmos sempre no centro da Tua vontade. Que seja assim, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Uma ótima tarde debaixo da graça de Deus. Obrigado por sua atenção e que o Senhor te abençoe em tudo e em todo o tempo. Lembrando a você que é de Recife que hoje nós temos aqui na nossa base missionária nosso culto do reencontro, nosso encontro de crescimento espiritual. E eu quero convidar você para viver um tempo tremendo conosco aqui. Será um culto maravilhoso, marcado pela graça de Deus. Venha participar, venha para a gente poder dar um abraço no outro e orarmos juntos para a glória de Jesus. Deus abençoe a todos,
A paz do Senhor Jesus.